Fala galera, tudo bem? Irã Matias aqui, mais um episódio, mais um bate-papo do nosso podcast, o nosso negócio. E esse segundo vídeo, ele é diferente porque eu escolhi participar eu mesmo, sozinho. Eu pretendo falar semanalmente sobre gestão, sobre liderança, sobre negócio em si. E nada melhor do que trazer um pouco da experiência, daquilo que eu já vivi, daquilo que eu acredito que faça sentido, para que de alguma forma contribua no seu trabalho, na sua vida, em tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. E quando eu falo a respeito disso, eu penso muito sobre todo o contexto, sobre como tudo isso começou. Eu comecei a trabalhar muito novo, eu tinha 11 anos de idade, quando eu queria um sapato, um tênis, e a minha mãe não tinha como comprar, então eu peguei uma necessaire que minha mãe tinha lá de vender cosmético e saí de porta em porta vendendo cosmético e consegui juntar o dinheirinho para poder comprar o meu tênis naquela época. Isso tem mais de 20 anos e para mim tudo isso é totalmente ligado ao que eu vivo hoje, totalmente conectado ao que eu vivo hoje. Por quê? Tudo que a gente vive no nosso dia a dia, na nossa vida, naquilo que a gente faz, está totalmente ligado àquilo que a gente foi lá atrás, àquilo que os nossos pais puderam contribuir para que a gente fosse. Então, dentro da criação das minhas filhas, dentro da criação daquilo que eu acredito como vida, como sentido, eu penso em tudo isso que eu vivi. Desde lá atrás, eu fui office boy, trabalhei em uma contabilidade e foi um aprendizado para mim fantástico, porque eu ia de bicicleta e visitava vários e vários clientes todos os dias, conversava com diferentes pessoas todos os dias. É exatamente o que eu faço hoje. Hoje eu rodo diversas empresas, eu converso em diversos locais e tudo aquilo que eu fiz lá atrás é exatamente o que eu faço hoje de uma forma diferente, de uma forma mais profissional. E para mim faz muito sentido fazer essa conexão, fazer essa ligação de como tudo isso começou. E estou muito feliz de poder compartilhar isso, estar sempre falando aqui. E eu quero começar hoje falando um pouco sobre a maturidade. A maturidade, ela é fruto das escolhas e daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita. Quando eu tinha 17 anos de idade, o meu pai faleceu e para mim foi um processo muito difícil, porque eu sempre vi no meu pai uma base muito forte. Meu pai era muito inteligente, então todas as dificuldades que eu tinha, eu sempre procurava ele, conversava com ele e ele sempre tinha uma resposta inteligente para aquilo. Tanto que depois que ele morreu, eu trabalhava em um banco, na Caixa Econômica Federal, eu era estagiário, e um dia um senhor foi lá e começou a me falar umas coisas que eu fiquei meio perdido, e meu pai já tinha falecido há algum tempo. Enquanto esse senhor falava, na minha cabeça eu pensava assim: quando eu chegar em casa eu vou perguntar para o meu pai. E aí eu me dei conta que meu pai não ia estar lá. Então esse processo de amadurecimento, ele começou para mim quando eu tinha esses 17 anos, que o meu pai, que sempre esteve ali, que sempre foi muito assertivo nos seus conselhos e nos seus direcionamentos, não estava mais lá. E desde então eu comecei a trilhar uma caminhada, porque fiquei eu, minha irmã e a minha mãe, e não foi fácil todo esse processo, porque a segurança que a gente tinha não estava mais lá. E aí eu me vi dentro de um processo novo, dentro de uma perspectiva nova. Tudo mudou. E algumas coisas me travaram também. Eu vou citar aqui coisas que são até difíceis às vezes de falar, mas quando meu pai faleceu e estava velando ele e tal, tiveram algumas pessoas que me procuraram no velório e me falaram assim, mais de uma pessoa: olha, agora você é um homem da família, você é o chefe da casa. Eu tinha 17 anos. Você é o chefe da casa e não é bom que você chore e tal, você precisa se conter. E eu fiquei meio que segurando ali o choro do velório do meu pai. E por muitos anos eu carreguei isso dentro de mim, pensando o quanto
qual era uma responsabilidade que um moleque de 17 anos tinha que carregar, porque alguém falou pra mim que eu não podia demonstrar um sentimento que era meu. Era um direito meu, o luto do meu pai. E isso me travou por um tempão. E eu carreguei uma responsabilidade que talvez, naquele momento fosse minha, talvez fosse, mas eu carreguei de um jeito muito íntimo, muito pessoal, porque dentro daquele processo que eu deveria ter vivido o luto como qualquer jovem de 17 anos deveria ter vivido, eu me travei nesse sentido. E desde que ele faleceu e tudo isso aconteceu, a gente passou várias e várias dificuldades em casa, de questão financeira, sabe, de ter um apoio de alguém. E como eu disse, meu pai era muito inteligente, era muito sábio, então as dificuldades que a gente tinha eram facilmente direcionadas e administradas por ele. E a gente perdeu esse foco, a gente perdeu esse porto seguro, e isso custou muito para mim. E dentro disso eu fico pensando e analisando sobre o quanto isso me ajuda hoje. Passou um tempo, passaram-se aí mais ou menos 6 anos, se eu não me engano. A minha mãe também veio a falecer. E aí eu converso bastante com a minha irmã Bárbara. E esse processo da minha mãe e do meu pai me trouxeram uma visão enriquecedora. Quando eu converso em especial com a minha irmã, a gente fala a respeito de coisas materiais, a respeito de trabalho, a respeito de emprego, eu sempre falo para elas o seguinte: olha, a gente perdeu pai e mãe. Então, o que é um emprego, o que é um carro, o que é uma questão assim, nada se compara a isso. Então, isso me ajudou a ter uma visão muito mais ampliada das coisas, uma visão muito mais concreta a respeito das coisas. E essa maturidade, ela veio me acompanhando hoje, no auge dos meus 34 anos de idade, fazendo muito parecido com o que eu fazia quando eu tinha 14, há 20 anos atrás, quando eu era office boy. Eu visito várias empresas, eu converso com diversas pessoas, como eu fazia lá com meus 14 anos de idade. Eu montava em uma bicicleta, visitava diferentes clientes da contabilidade que eu era office boy, e hoje eu visito empresas como palestrante, como para dar treinamento, para prestar algum serviço de consultoria, algum serviço de mentoria. Tudo isso, de 20 anos atrás, está conectado com o que eu sou hoje, com o que eu faço hoje, com o que eu amo fazer hoje. Então, a minha visão a respeito de maturidade, ela é um processo que a gente tem que estar disposto. A gente tem que entender que a maturidade, em determinado momento, ela não é opcional. Ela te pega, ela te cerca, e você precisa estar pronto para aquilo. A gente não é treinado para uma porrada de coisa que a gente vive. A gente não é treinado, e a gente não treina para um montão de coisas que a gente vive. Então, quando a gente fala a respeito de gestão, quando a gente fala de negócios, a gente é especialista em alguma coisa. Por exemplo, quando você vai vender um produto, você tem uma empresa e você vende caneca. E você vende caneca em um nível em que você consegue produzir isso, você consegue gerir isso você mesmo. Conforme isso vai crescendo, isso vai tomando proporção, a sua empresa vai ficando cada vez com uma operação maior. Você precisa entender que a partir de um ponto, você não basta para você só ser especialista em caneca. A partir de um determinado período, você precisa ser especialista em pessoas, você precisa ser especialista em gestão. Eu costumo dizer que quem sabe lidar com gente, sabe lidar com tudo. Quem sabe lidar com gestão de pessoas, com maestria, consegue desenvolver e crescer absurdamente. Porque depois de um determinado ponto, você não foca mais na caneca. Você foca em quem te entrega o resultado da caneca. Você foca em quem compra a caneca, você foca em quem vende a caneca, você foca em quem entrega a caneca. Você deixa de ser uma ponta que entrega para ser uma ponta que proporciona
a entrega. E tudo isso é dentro de um processo de muita maturidade, dentro de um processo de crescimento, de uma curva de crescimento. É óbvio que se você foi promovido recentemente, ou se você abriu uma empresa recentemente, nesse começo, todo começo exige que você realmente coloque a mão na massa, exige que você realmente se comprometa com o processo do começo ao fim, mas em determinado ponto você precisa entender e ter a maturidade de que você deixa de ser especialista nisso para virar especialista nisso. E eu tive o privilégio de entender isso. Eu já fui gestor aí de muita gente, hoje faço gestão de algumas empresas, de alguns contratos, de algumas empresas que a nossa empresa HM presta serviço, ministro alguns treinamentos, e isso se torna para mim cada vez mais uma verdade. Você tem profissionais que se formaram em enfermagem, você tem profissionais que se formaram em nutrição, profissionais da linha de engenharia, que todos eles foram subindo, crescendo e pararam em um ponto onde a técnica existe, e sem técnica ele nem ali estaria, mas desse ponto em diante ele precisa se tornar um especialista em gestão de pessoas. Ele precisa entender como que ele se comunica com o seu time, ele precisa entender como que ele faz com que o seu time funcione e aconteça, e tudo isso é um processo de maturidade. E quando a gente entende isso, quando a gente entende que esse processo de crescimento chegou num ponto que você precisa virar a chave, e você se especializa nisso, você busca entender um pouco mais sobre o comportamento humano, você busca entender um pouco mais sobre o que as pessoas precisam. Às vezes, alguém do seu time não quer nem aumento de salário. Às vezes, alguém do seu time não quer nem uma promoção, sair de analista para ir para supervisor, não. Às vezes, ele quer sentar com você e ter a oportunidade de ouvir você falar, ter a oportunidade de entender o que você pensa a respeito do trabalho dele. Por isso que não adianta, se você é um profissional de TI, entende tudo de TI, mas não entende nada de gente, você vai ficar estagnado dentro de um ponto, e quando chegar a oportunidade de você exercer uma posição de liderança, a chance de que o seu time não entenda, uma chance de que o seu time não siga aquilo que você fala é muito grande, porque você é especialista no técnico, mas não é especialista no comportamento, no que o seu time realmente entende e precisa que seja feito para que ele consiga entregar e gerar o resultado necessário. E tudo isso para mim absolutamente faz muito sentido pela experiência que eu tenho com diversas pessoas que foram subindo, e quando chegam à direção, o foco delas é sempre gente, o foco delas é sempre gestão de pessoas. Então, a gente precisa se especializar naquilo que a gente se proporcionou fazer, naquilo que a gente entende que é o nosso negócio. E quando a gente fala de nosso negócio, isso não está restrito a um CNPJ, isso não está restrito a uma empresa, isso está restrito ao seu dia a dia, ao seu negócio mesmo. Você é CLT, você é um profissional e você tem uma carga horária, isso pouco importa dentro de um negócio, porque o seu negócio é o seu emprego. Então, você precisa entender que vai chegar um ponto que a técnica vai te ajudar, a técnica vai te manter, mas o que vai te fazer subir e o que vai te fazer permanecer numa posição de respeito, numa posição de relevância, é a maturidade que você tem para entender que você precisa se especializar mais em gestão de pessoas, em gestão de gente. E é nessa linha que eu quis falar hoje sobre esse primeiro bate-papo, sobre gestão de pessoas, sobre todo esse contexto, como eu disse para vocês, de eu ter começado lá há 20 anos atrás, com 14 anos de idade, rodando diversas empresas, e eu viver isso hoje num contexto diferente, de uma forma diferente, e entender que eu vim num processo de amadurecimento muito compulsório, como eu disse, por conta do meu pai, por conta da minha mãe, mas não precisa ser assim. Você pode se colocar em uma posição de que você não aceita mais viver em uma posição que não te favoreça, que não te faça crescer, que não te faça ter novos desafios, e entender que você pode ir além, você pode fazer mais aquilo que você acredita, mais do que aquilo que você está fazendo. Então, esse foi o nosso primeiro bate-papo. Tentei ser bem objetivo, tentei ser bem claro a respeito desse processo de amadurecimento, sobre esse processo de entender a importância que a gente tem, a importância que a gente precisa ter e os passos que a gente precisa dar para chegar onde a gente quer chegar. E
para concluir, na minha sala aqui na HM eu coloquei algumas frases na parede, e uma das frases que eu mais gosto e que talvez se encaixe bastante aqui é uma frase de Winston Churchill, que fala que aqueles que não mudam de ideia nunca mudam nada. Então, se você tem uma ideia fixa a respeito de gestão, a respeito de gestão de pessoas, eu cresci ouvindo muitas frases que travam a gestão de qualquer pessoa, como, por exemplo, o boi engorda com os olhos do dono, funcionário é só no grito, chefe bom é chefe ruim. Tudo isso aí é lenda. Tudo isso aí, se um dia fez sentido, ficou lá atrás. Isso, a conta não fecha mais. Hoje, para você crescer, hoje para você desenvolver, para você sair, para você mudar de patamar, você tem que entender o que a pessoa está sentada de frente para você precisa. E como eu disse, a gente se limita a entender que um salário compra uma boa entrega, um bom rendimento, e não. Existem questões que rodeiam aí o seu funcionário, o seu time, que fazem muito mais sentido do que só uma remuneração acima de mercado. É o famoso salário emocional. Não adianta nada você pagar 20 mil reais para um profissional e tratar ele no coice. Então, que a gente tenha a maturidade de entender que a cada evolução da sua empresa, a cada crescimento que você exerce, a cada crescimento que você se dá o direito de fazer, você precisa subir de nível, se qualificar e ter a maturidade de evoluir e de representar aquilo que o seu time, aquilo que os seus funcionários precisam. E é isso. Quero agradecer bastante você que acompanhou. Esse foi o nosso segundo bate-papo aqui no nosso negócio, falando um pouco sobre maturidade, sobre esse processo de evolução e de posicionamento, para a gente saber aonde a gente está, quem a gente é e para onde a gente quer ir. Obrigado, fiquem com Deus aí e bora para o próximo. Valeu.